No ano de 2020, o convidado de hoje participou de uma daquelas roundtables do Hollywood Reporter. Na ocasião, ele tinha acabado de dirigir um filme chamado Dois Papas, e ele estava participando desse evento porque é muito comum, antes das cerimônias de premiação, os diretores mais cogitados a serem indicados ao Oscar ou ao Globo de Ouro participarem desse evento falando sobre o processo de ter feito o filme. E ele participou de uma mesa redonda que tinha Todd Phillips, Greta Gerwig, Noah Baumbach, Martin Scorsese. O ápice dessa conversa é quando o jornalista que coordenava a mesa pergunta para o nosso convidado de hoje se ele deixaria em algum momento de viver no Brasil e moraria de vez nos Estados Unidos. Ele diz que não, porque mango tree, para ele é uma palavra e ele entende o significado. Mas mangueira remete toda a vida, remete à infância, remete às coisas que ele viveu e que ele não pode mais viver e coisas que ele ainda pode viver porque ele vive no Brasil. O nosso convidado, então, é um cineasta brasileiro e eu acho que isso é o suficiente para dizer o nome dele. O convidado é Fernando Meirelles. Então, conversa com o Fernando. Perfeito. De tudo, obrigado demais, assim, pela tua gentileza. Foi rápido, hein? Pô, foi rápido, a gente foi... Foi no susto. Foi no susto, e eu agradeço demais a equipe, porque Fernanda, Vitor, Rui, Letícia, eu tenho que mencionar, porque eu acho importante sempre mencionar, que eles fizeram acontecer, se não fosse em um dia, menos de um dia. Menos de um dia. E eu quero primeiro te perguntar, assim, já entrando no teu processo também como diretor, né? Uhum. Eu adoraria saber como é que você decupa, assim, como é que você faz esse processo de decupagem, seja antes, seja também durante o processo, né? E se você puder falar um pouco, contando um pouco de alguma história, de algum filme seu em específico, seria melhor ainda. Tá, então eu comecei fazendo cinema um pouco mais comprometido quando eu comecei a fazer publicidade. Que aí você tinha dinheiro, cliente, você precisava ter... Antes disso eu fiz umas coisas experimentais que aí não tinha decupagem, não tinha nada, era tudo na loucura. Mas quando eu comecei a fazer publicidade, você tem cliente, você tem que apresentar o resultado, então comecei a ter o hábito de olhava o cenário, ia no cenário, tentava entender, fazia storyboard. Aí no dia da filmagem eu colocava na parede, naquele painel, todos os planos planejados e tal. E aí o que começava a acontecer, e aconteceu muitas vezes, é que você está filmando, eu estou filmando aqui, e aí meu próximo plano ia ser isso mais aberto, mas aí isso aqui ficou bom, eu não quero mais fazer o mais aberto, eu pulo esse e vou para o próximo, ou senão eu resolvo fazer uma coisa que não tinha pensado, não estava no desenho, na hora, falava, tem um reflexo lá, vamos fazer mais por aqui, e aí começava a mudar. E aí a equipe fala, não, mas você não fez isso aqui, não, mas isso aqui você não vai fazer, eu falo, não, isso aí eu não vou fazer mais, em vez disso vou fazer isso. E toda vez que eu filmava, e eu filmava muito, tinha sempre esse conflito com a equipe, aquele storyboard que era para ajudar a equipe a entender o que ia acontecer, virava uma fonte de conflito, porque ficava todo mundo perdido, porque eu não seguia o que eu desenhava, mas chegava no dia, eu via coisas diferentes e aí uma hora eu resolvi parar de fazer storyboard, eu planejava na cabeça e então eu ia para o set sabendo mais ou menos o que ia fazer, contava o que eu ia fazer, mas não desenhava, então se eu mudasse a minha própria ideia, coisa que eu faço o tempo inteiro, ninguém ia dizer que esse cara não sabe o que quer, fica mudando tudo o tempo inteiro e tal. E aí com o tempo, pelo volume de horas de set, de filmagem, eu fiz muita publicidade na vida e depois fiz muito Rá-Tim-Bum também, né? Televisão também por horas e horas e acabei que eu abri mão de fazer decupagem. Hoje eu não faço decupagem mais, enfim, nem desenhado e nem não desenhado. O processo de trabalho agora, eu acabei de fiz uma série o ano passado e fiz uma série, um episódio só nesse ano. E com clientes grandes, projetos grandes, um é com Colin Farrell, o outro é com o Robert Downey Jr. e tal. E os caras queriam desenho. Eu falei, não tem desenho, não trabalhamos com desenho. O que eu faço, eu vou na locação, tento imaginar a movimentação, tudo para mim é a partir do mise-en-scène. É deixar o ator confortável e ver o que é melhor para o ator dar o melhor que ele pode. Então eu penso na movimentação no set e antes, claro, eu já imagino, o cara vai entrar por aqui, eu faço outro vir por aqui, nesse momento ele pode levantar, buscar uma água, eu penso
mais ou menos como fazer a cena. A hora que chega o ator, é no dia de filmagem mesmo, não tem... Quando eu posso, quando eu tenho luxo, em longa você consegue, às vezes, ensaiar na locação. É a coisa que eu mais gosto. Você leva os atores para a locação e passa a cena inteira. Aí, sem dar nenhum comando. Fala, ó, isso aqui, como é que você faz? Onde você quer sentado? Você quer falar isso em pé? Você quer andando? Eu deixo os atores muito livres para explorar, usar o espaço como eles querem. E é ótimo fazer isso. Você ir antes, na própria locação, no cenário com o ator, você aprende o cenário. E às vezes, evidentemente, o cara vai falar encostado naquela parede, fala, ó, sai um pouquinho, não chega até aqui. Evidentemente, dão os parâmetros para o cara, mas a partir do que eles falaram. Então eu faço esse ensaio, que eu acho excelente, porque você tem tempo, você não tem uma equipe inteira assistindo você ensaiando, então você pode experimentar coisas, você pode sugerir coisas e tal. A hora que está ensaiado mais a mecânica da coisa, eu não gosto de ensaiar a parte dramática, assim, se é uma cena de choro, eu não quero que o ator chore no ensaio, deixo sempre a parte mais emocional para a hora que a câmera estiver rodando, porque eu acho que tira um pouco o frescor, você ficar repetindo uma cena. Tem diretores que gostam de repetir, quando tá bom começa a filmar. Eu adoro o primeiro take, segundo take. Então eu faço isso quando eu não posso ensaiar antes, em televisão, por exemplo. Agora eu fiz esses 2 projetos de televisão. Você não tem tempo, o ator não está disponível para você ensaiar a cena que você vai amanhã, depois da manhã e tal, você tem que chegar na hora. Aí eu faço aquele velho esquema, o ator chega no set de manhã, a gente dá uma passadinha no cenário, movimentação, só para todo mundo entender o que vai acontecer. Os caras vão para a maquiagem, aí a gente prepara a câmera, a luz e aí filma. E a filmagem, eu sempre começo... Primeiro, a coisa mais importante é a pecinha de teatro, entender como é que vai usar o espaço. Depois que já aprenderam isso, eu começo com os ângulos abertos, faço 2 ou 3 master shots, assim, rodo a cena inteira né, eu já entendi como é que eles estão se movimentando, então posiciono a câmera para pegar o melhor ângulo disso. Depois que eu fiz esse que eles rodam 2, 3 vezes em cada um desses ângulos, nesses últimos projetos eu rodei com 3 câmeras, não com 2 e nem com uma, eram 3 ao mesmo tempo. E depois que eu fizer o master shot, você começa a ver, olha, nesse momento ela tem uma olhadinha que é bom, então vamos fazer um mais fechadinho aqui. Eu começo aproximando as 3 câmeras para pegar coisas que eu vi no plano geral, assim. Né? Se o cara se vira para falar para lá, eu boto uma câmera. Mas eu vou montando na cabeça enquanto eu tô filmando. Eu não tenho muito um plano, assim. Eu assisti, vi a cena, falei, não, eu quero ver aquela reação. Pum, vamos fazer daqui. Não, faltou esse cara quando ele assandado, eu quero, vou acompanhar aqui. Eu vou vendo e vou pensando na decupagem e muito no improviso, assim. Então, em geral, eu falo que eu sou um diretor... Existem os diretores de clássicos, assim, que desenham, que planejam, e tem os diretores mais jazz, que eu acho que eu sou um diretor de jazz, assim. Realmente, na hora, eu vejo o que está acontecendo e eu vou montando na cabeça Talvez essa seja uma coisa. Eu montei muito na vida, assim, horas e horas de ilha de edição. Então... E a parte que eu mais gosto, acho que quando a gente faz, para mim, eu faço o filme na montagem mesmo. O set é só para juntar a imagem para poder depois montar. Então é um pouco, o jeito de filmar é um pouquinho como se eu estivesse montando, mas com a câmera. Eu faço aqui, pô, agora esse troço foi bom aqui, mas eu precisaria, então eu vou lá e faço o plano. E daqui que seria bom? Quero ver essa reação. E eu vou meio que montando na cabeça o que eu tenho, vou montando a cena enquanto eu faço ela. A hora que acaba, o que eu não cobri? De tudo que eu vi aqui, que é uma coisa que... Não, está tudo muito coberto. Aberto, médio, fechado. Aí passa para a próxima. Um pouco... Mas eu acho que, enfim, eu faço desse jeito que parece meio desorganizado, porque eu já rodei muito na vida, assim. Então eu acho que eu já sei como que eu vou chegar onde eu quero. E evidentemente que cada vez que eu mudo a câmera, eu estou vendo que ali tem uma janela que vai entrar um brilho bonitinho. Eu estou pensando no cenário, estou pensando no ator, estou pensando Mas é muito na hora, cara. Realmente. Claro que você visita uma locação e aí você tem um ângulo lá que é lindo, que tem uma árvore, que tem não sei o que e tal. Então eu tento usar aquilo,
se os caras fizeram a cena de um lado, eu tento para poder aproveitar ao máximo. Tem essa combinação, assim, um pouco em função do ator, mas eu também sempre quero usar o cenário da melhor maneira. Estou falando muito, mas tem uma outra coisa que eu acho que também é uma coisa que eu faço e que não é muito usual, é que eu não decupo a cena no sentido de cortar, né? Faz até aqui, muda essa fala, você faz daqui. Cada vez que eu posiciono a câmera, os atores fazem a cena de ponta a ponta. Não tem esse negócio de ficar cortando. E os atores adoram, cara. Eles realmente, porque eles não interrompem. É muito chato pro ator, né? E muitos diretores decupam, né? Então o cara fala, ação! O cara olha assim e olha para lá e fala, mas por quê? Corta! E vai decupando toda a cena e o cara faz picadinho. Você tem que ser um ator muito bom para conseguir manter sua performance viva se você fala quatro frases e corta, frase e corta, e repete. Então eu deixo realmente rolar. E às vezes tem coisas incríveis, porque se eu estou, por exemplo, tô fazendo uma cena com vocês aqui, e eu quero fazer só preciso do seu close para uma frase específica que eu queria aquele close. Eu rodo de ponta a ponta, eu rodo desde que você entra na sala, vai lá, pega água, senta na cadeira, tal, chega no close que eu quero, e eu só queria isso, mas eu rodo toda a cena. Porque às vezes aqui, quando eu chegar aqui, não estava planejado, mas deu que alguém cruzou na frente. É incrível como você encontra coisas não planejadas no caminho, assim. Então eu dou chance para a sorte. E depois quando você monta esse troço que é meio fluido, ele fica orgânico, cara. Você não fica quadradinho. É difícil você ver o diretor por trás, assim. Você pensa, como é que o cara pensou nisso? Nessa hora cruzou um ator, cruzou o outro, revelou. É tudo meio sorte, acontece espontaneamente, assim. Como eu rodo as cenas inteiras o tempo inteiro, mesmo que eu quero um detalhezinho, eu rodei tudo, o que acontece é que eu tenho... O meu material acaba ficando... Tem muito material. O montador sofre um pouquinho. Porque, enfim, agora nessa última série que eu fiz, o outro diretor era o Park Chan-wook, o diretor sul-coreano. E ele é o oposto de mim. Ele planeja metodicamente, ele planeja o movimento da câmera com o movimento do ator. Então, enquanto você entra, a câmera se desloca nesse ponto, a câmera desce, o ator senta. Ele faz um balezinho de câmera com atores e tal. Ele ensaia aquilo e repete, até conseguir uma precisão. E o trabalho dele é lindo, porque é de uma precisão, mas é muito diferente, porque é o oposto. Eu tento buscar a surpresa, o erro, o que acontece, e ele tenta... A perfeição é a meta para ele, é muito... Então, para quem assistir essa série, é uma série chamada O Simpatizante. A hora que entrar o meu episódio, vai parecer que você entrou numa outra série. E eu conversei com ele, falei, pá, que eu filmo diferente, como é que vai ser? Quer que eu faça do seu jeito? Ele falou, não, seu episódio é meio diferente, é um episódio meio... funciona sozinho na série. A série tem uma progressão, para a história, entra uma outra historiezinha no meio, que é o meu episódio, aí continua. Ele falou, não, como ser uma coisa isolada dentro da temporada, faz do seu jeito. E é bem diferente mesmo. Aí, agora que eu estou comparando o jeito dele e o meu, porque ele faz essa escola de decupar, de desenhar, filma com uma câmera, no máximo uma segunda câmera, mas sempre com uma. E eu comecei agora a filmar com 3. Né? Com 3 você não tem controle. É quase que uma busca pelo descontrole, assim, uma busca do acidente, busca do imprevisto. Fico meio nessa viagem, assim. Como eu falei, cara. Não, mas é ótimo. É melhor que você fale, assim. A gente quer ouvir você. Todo mundo aqui quer ouvir você. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim. Porque no formato da série é muito mais corrido tudo, né? O processo... Você tem que fazer 5 páginas, 4 páginas e meia, 5 por dia. Longa você faz 2 páginas, 2,5. E como é que esse diálogo para você, por exemplo, né? De você estar... Porque tem outros diretores ali no processo também, né? Como nesse caso, né? E aí como é que vocês coordenam essa mesma linguagem, assim? Que deve ser interessante saber disso. Nesse formato seriado, né? Que é uma coisa muito corrida também. Que você tem uma linguagem ali que imprime de acordo com o formato, que o formato está pedindo, né?
O esquema americano, que eu acho que é o mais estabelecido e acaba sendo um pouco copiado por todos, o que acontece sempre é que tem o diretor do piloto, é o diretor que vai dar a cara para a série. Então você tem o crédito de diretor em todos os episódios, mesmo que você não dirigiu todos os episódios, você tem o seu crédito em todos. Você recebe por todos os outros episódios, mesmo que você dirija 2 episódios, você recebe pelos 8. Porque no primeiro episódio, no piloto, você que escolheu o elenco, a locação, estabeleceu a linguagem, o padrão de cor, enfim. Quem deu a cara da série é o cara que fez o piloto. E aí, teoricamente, todos os diretores meio que tem que ficar naquela... Evidentemente, usar as mesmas locações, os mesmos atores, mas em termos de linguagem também, você tem que meio que na cola do cara que fez o piloto. É isso que eu estava falando agora há pouco, que nesse último projeto o Park Chan-wook era esse cara. E aí eu achei que eu fosse ter que copiar um pouquinho o estilo dele, mas ele falou, não, faz do seu jeito, o que foi ótimo. Mas em geral, o cara que faz o piloto primeiro é o cara que estabelece. Você tem que... quer dizer, cada diretor tem um jeito e você sente que é diferente assim. Mas todo mundo tenta imitar uma orientação, né, um jeitão que esse diretor principal deu, né? E é o cara que acaba assinando a série também. E você sente que o teu processo ele é diferente, seu mesmo, né, de preparação ou da tua relação com o que você vai fazer? Se você está fazendo uma série, um filme, né? Claro que o tempo conta muito, né, esse tempo de preparação. Mas se você sente diferença, assim, ou se você trata todos os formatos da mesma maneira de lidar, assim, na hora de estar no set, na hora de marcar a cena, como você falou, que você marca ali e faz, e testa com os atores e deixa a cena rodando, né? Não, longa é muito mais... você vai muito mais fundo. Um, porque você filma muito menos páginas por dia, então você pode se dar o luxo de tentar buscar o melhor em cada... né, o enquadramento tem que estar perfeito, como você gosta, o elenco, o elenco de, né, os figurantes e tal, você consegue realmente buscar uma... Em televisão não tem isso, porque você tem que fazer 5 páginas por dia. Então a coisa mais normal é você fez a cena, repete 2, 3, 4 takes, tem que mudar, cara. Então você fez o 4º take, nossa, o outro ator não foi tão bem, a câmera não chegou até o fim, não tá... Você poderia melhorar aquilo. E se fosse um longo, eu pediria o 5º take, o 6º take, e no 7º ia ficar bom. Mas na televisão, você olha no relógio e fala, gente, vamos mudar porque você tem que fazer, você tem que cumprir. Então é um olho no relógio e um olho no... Então para minha experiência, pelo menos, os longas são mais bem acabados. Eu fico mais feliz porque eu sempre chego aonde eu imaginei que eu poderia chegar. Em televisão você tem que acostumar com a frustração de falar ok quando você não está ok. É meio, vamos com essa mesmo e vamos seguir, tem que tocar, né? Ok, vamos para a próxima e pronto. E também, às vezes eu planejo, né? Enquanto eu estou filmando, estou fazendo uma cena, como eu falei, e vou imaginando. E aí eu já imagino lá para frente, vou fazer isso, depois talvez ao meio-dia eu vire todo mundo, as câmeras começam a filmar de lá para cá e vou planejando na minha cabeça, vou precisar disso, falta isso. E aí vai chegando o fim da diária, você tem mais 3 horas e mais 5, 6 planos para fazer, eu já começo a perceber que não vai dar não vou conseguir fazer, aí você tem que começar, então esse aqui eu não faço, eu queria cobrir aquele figurante ali, mas não vou cobrir, você vai... vai abrindo mão do seu... mas faz parte. E eu não acho ruim não, eu gosto da velocidade, eu gosto de não ficar embaçando, sabe? E sou bem rápido para filmar. Enfim, esse jeito que eu falei pode parecer confuso, mas é muito rápido, assim. Porque eu tô aqui fazendo isso aqui, depois eu quero cobrir aquilo e depois fazer aquilo lá. Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu não pus o desenho na parede. Mas eu já falo para o assistente, ó, depois desse aqui a gente vai mudar lá e depois vai ter aquela cena onde entra o carteiro. Vai chamando o cara lá, porque eu vou sempre avisando o cara o que vai acontecer na próxima 1h30. Para a hora que eu acabar aqui já está pronto para a próxima. Tem uma coisa meio de produtor assim na cabeça que anda junto. Então esse meu jeito jazz poderia ser muito confuso, mas não é porque
não é na hora, eu sempre estou pensando daqui 1 hora, o que eu vou fazer daqui 2 horas, no fim do dia, como é que vai ser. Eu vou filmando e planejando enquanto eu estou filmando. E querendo ou não também, você acaba ganhando um tempo com isso, né? Porque se você faz a cena completa, você já faz a cobertura e você já... Isso acontece muito. Quando eu começo, eu acho que eu vou precisar... E aí você faz um troço, aquilo que eu falei, mas deu um acidente. Quando você for pegar o copo ali, deu um acidente que é tão bom que eu não vou precisar mais. Isso aqui está coberto. Então é isso que eu falo. Então na hora que eu faço isso, eu tinha pensado em fazer o outro lá. Não precisa mais, porque isso aqui eu já resolvi e pula para o próximo. Mas é um troço... Você não para, né? Porque sua cabeça fica o tempo inteiro, eu fico pelo menos, o tempo inteiro montando e tentando ver como que eu posso usar ao máximo o tempo. Às vezes quando você acaba antes da hora, você tem mais 2 horas de diária, mas você já fez tudo, as cenas estão ótimas e tal, aí começo a cobrir, eu começo a fazer detalhezinho de cenário, porque esse material na montagem sempre é bem-vindo, assim. Então é muito normal fazer muitos planos que não estavam previstos e que 1 hora vai usar. Na montagem essas coisas são muito úteis. Você monta em paralelo, assim? Já aconteceu de você estar filmando e estar montando? Em geral é isso. Em geral a gente filma a primeira semana, 10 dias, e aí entra o montador. O montador não pode entrar junto, porque senão ele está sempre na frente, né? A gente filma mais lento do que um cara consegue montar. Mas lá pelo 10º dia, num episódio de televisão, que você filma 15 dias, por aí, 18, às vezes menos, né? Mas se o cara entra depois de 1 semana, depois de 10 dias, a hora que eu estiver acabando o primeiro episódio, ele já está meio que no meio da montagem, enfim, vai sempre dá certo. Mas eu gosto de poder assistir um pouco da montagem enquanto eu estou filmando. Nem sempre é possível, mas... Uma outra coisa que é interessante também de perguntar é essa relação com a equipe, né? Porque também você tem o hábito de filmar em diversos países, de ter filmado em outros países, e a relação com a equipe é diferente, né? Não é, cara. Sabe que é impressionante como a maneira de fazer um filme, isso me impressiona. É uma linguagem universal, cara. É uma espécie de um Esperanto, assim. Porque já filmei mesmo, já filmei na Alemanha, na França, no Japão, na China, nos Estados Unidos, enfim, tudo que é lugar. Argentina. E você chega no set, cara, aí você é apresentado, esse é o seu assistente, esse aqui é o grip, esse aqui é o elétrico e tal, mas todo mundo trabalha do mesmo jeito, é muito, não tem um período de adaptação, assim que os americanos funcionam, o set é realmente muito parecido, muda a escala, né, às vezes você vai, esses últimos projetos, eu fiz o Dois Papas também, era uma equipe muito grande, assim. Os americanos são maiores ainda, a quantidade de trailer, os sindicatos te obrigam a inchar a equipe. Então tem mais gente, mais trailer, mais equipamento, mas a dinâmica é muito parecida. Qualquer um que filma aqui consegue filmar em qualquer lugar, porque trabalha do mesmo jeito. Trabalho é sempre igual, né? Câmera, onde entra o ator, o que ele fala, alguém tem que captar o som, não muda muito. Essa proporção, né, assim, isso de alguma maneira, quando você para pensar, isso te assusta, por exemplo, quando você pensa que o Dois Papas tinha uma produção desse tamanho, e o tamanho da quantidade de pessoas que você tinha de alguma maneira gerenciar ali, ou você também já acostumou mais com isso, né? Às vezes dá uns sustos. Assim, você tá chegando de carro, aí começa a vir caminhão, trailer, caminhão, barraca, até que você chega lá no fim, fala, caramba, tudo isso aqui é pra eu falar onde vai a câmera e onde vai o ator. Às vezes eu tomo esse susto, falo, precisa de tudo isso, cara, precisa. E eu que vou ter que dizer pra essa turma toda o que tem que fazer e tal. Mas ser focado no trabalho, né, que é a interpretação, onde vai a câmera, se a luz está boa, é isso que você precisa fazer. Aí todo o resto funciona meio que sozinho, né? Você não precisa tomar conta daquela gentarada toda, né? Um trabalho que você pede uma coisa aqui, o que você quer fazer se espalha. Então daqui a um tempo o cara que está lá no último caminhão sabe, né? O cara quer uma luz fria por cima, ele vai lá e a coisa acontece. Mas tem um pouquinho
Às vezes já aconteceu de assim, momentos de que eu estranhei a escala, assim, que eu aprendi que caraca, assim funciona. Eu lembro uma historinha muito rápida. Quando eu estava fazendo o Jardineiro Fiel, que foi o primeiro filme grande que eu fiz, nem era tão grande, não, mas era grandinha. E a gente estava vendo uma locação, era no norte do Quênia, num deserto. E a gente passou pelo deserto e tinha uns camelos lá. E a gente ia fazer uma cena de uma tribo sendo invadida e tal. E a gente estava guiando, a produtora estava do meu lado. Eu falei, olha, a gente podia ter uns camelos, podia ter camelo também no meio dessa cena de ataque e tal. Eu falei, podia tal. Aí, 3 ou 4 dias depois, à noite, eu estava no meu quarto, ela falou, depois de filmagem, ela falou, Fernando, vem aqui fazer uma reuniãozinha rápida para você escolher os camelos, cara. Você acredita? Desci lá embaixo, tinha os caras, ele me apresentou, esse é John, eles têm uma fazenda de camelos e eles têm as fotos, que camelos que você quer. Eu falei, onde que é a sua fazenda? É aqui perto? Falei, não, é na Somália. A gente vai trazer de avião, a gente pode trazer até 7 camelos, então você escolha. Ela ia trazer os camelos da Somália. Eu falei, mas tinha camelo? Não, mas aqueles lá a gente não pode, a gente não tem acesso a eles, então estou te trazendo. Não, gente, pelo amor de Deus, isso foi só um comentário passando no carro, sabe esse... Aí que eu entendi, que fala, cara, esses caras levam a sério mesmo. Eu tomei outro susto, mas esse eu acho que foi o primeiro impacto. Falei, caraca, o diretor tem esse poder assim, como o dinheiro abre portas, né? Enfim, eu lembro que eu fiquei um pouco chocado. E depois, enfim, disfarcei na reunião, depois falei para o produtor, Tracy, pelo amor de Deus, esquece esse caminho, vamos trazer, né? De avião. E falando do Jardineiro Fiel, eu acho que é um filme interessante até para te perguntar dessa questão de locação, assim. Como é que é esse processo para você? Qual a importância desse processo, né? Porque eu acho que o filme, as locações são muito importantes, né? Vocês filmaram no Quênia, né? E esse espaço, né? Você ter um contato com esse espaço antes da filmagem, acredito também. Sim, não, para mim a locação, eu começo a pensar, como eu te falei, eu começo a pensar na cena a partir da locação. Não consigo pensar no filme o que vai ser sem ver o lugar, ou sem ver o... Eu sou arquiteto, né? Então a coisa do espaço, de como representar o espaço, é um troço que tem um peso muito grande para mim, assim. Os espaços contam a história das coisas que eu faço. Então enfim, isso é outra diferença entre televisão e cinema. Em cinema você consegue gastar mais, você consegue escolher a locação e voltar lá, depois eu tento voltar sozinho com o fotógrafo, depois eu tento voltar com os atores, eu tento usar a locação ao máximo. Em televisão você não tem essa disponibilidade assim, mas para mim é muito importante. Ironicamente, a parte que eu acho mais chata na produção é você ficar visitando locação, aquela coisa, você entra na van, vê uma primeira locação, sai, visita, volta, entra na van, vai, visita, é muito chato. Mas quando você acha a locação, aí eu gosto de voltar, sempre gosto de voltar sozinho, por exemplo. Depois que a gente escolheu e os caras assinaram o contrato com a locação, eu peço se dá pra... Aí sempre a produção quer ir junto, fala, não, deixa eu sozinho lá. Aí vou ficar andando, olhando e tal, às vezes levo o fotógrafo também, só pra ficar olhando, pensando e tal. Aí tem um dia que vem os atores, e aí tem um dia que vem a equipe inteira. No Dois Papas, cara, a gente visitou as locações na Argentina, vimos várias, depois a gente foi para a Itália, vimos aqueles palácios, vimos vários também, escolhemos, aí a gente fechou na Argentina, voltei para a Argentina para olhar de novo e planejar as opções que tinha que a gente fechou, voltei para a Itália e daí voltei para a Argentina para filmar e voltei para a Itália. Enfim, primeiro você vê um monte, depois você foi de novo ver só o que a gente tinha escolhido para fechar e assinar, e depois voltou de novo para filmar. Enfim, locação é importante, claro. E o Dois Papas, vocês fizeram alguma cena em estúdio, assim, por exemplo? Não. Tem, não. O cenário principal do Dois Papas, que é uma Capela Sistina, né? Onde tem uma cena muito longa. É um cenário construído em Tintitar. A gente construiu uma réplica da Capela Sistina, uma réplica perfeita. Os construtores italianos são impressionantes, assim. O chão, cara, você podia, né, o chão com mármore, são mosaicos de mármore.
Eles tinham até o relevo, porque é um mármore gasto, né? Um mármore que já está lá há 400 anos, 500 anos. Então o chão da nossa capela era todo, tinha o volume do mármore gasto, era de uma. Eu cheguei, enquanto a gente estava preparando lá, eu fui à Capela Sistina de verdade algumas vezes, assim, para... Primeiro, antes de estar a nossa pronta, para entender como é que eu ia usar tal, porque eu sabia que ia ser igual. E depois que o nosso cenário estava pronto, eu voltei à Capela Sistina para comparar, é muito impressionante como era bom, cara. Bom, você assiste, você não diz, né, que não é a própria Capela Sistina. Sim. Mas aquilo foi cenário. A gente fez em Tinititá lá. Bacana. Não, um grande estúdio, né? Lá é um estúdiozão tradicional da Itália. E essa, também assim, uma coisa que, né, você teve essa experiência muito vívida, eu acho legal isso, de estar ali com atores também incríveis, né? Assim, seja o Anthony, seja o Jonathan, seja a Rachel Weisz, né? Grandes atores, assim. E aí, como é que é dirigi-los, né? Assim, porque é uma coisa também que ultrapassa ali o próprio filme, às vezes, né? São pessoas que têm uma representação muito grande, imageticamente, para as pessoas, né? Então, como é? Você tenta tratar de uma mesma maneira como você dirige... Não, é diferente. Se eu trabalho com um ator que não tem muita técnica e tal, eu tenho que fazer de um jeito para o cara se sentir confortável para ele entregar o melhor dele, né? Eu não posso... Eu tenho que talvez tenha até que dirigir um pouquinho mais e dar umas dicas pro cara, fica aqui de costas, aqui quando você parar aqui e tal. Eu tento não falar muito, mas enfim, você tem que dirigir mais. Quando você vai trabalhar com o Anthony Hopkins, cara, você não vai dirigir ele, fala, neste momento você precisa estar um pouquinho mais bravo. Você fala uma coisa dessa e o cara cai em cima. O que você está querendo me ensinar a atuar, cara? Não tem. Agora, enfim, essa série que eu estava comentando era com o Robert Downey Jr. Não tem essa de falar, você está sentindo meio triste, vamos fazer. Claro que o cara faz um take, e isso aconteceu agora com o Robert. Ele estava fazendo o take lá, fez 1, 2, daí eu falei, Robert, eu acho que você está muito engraçado, cara. Essa série está virando uma comédia. Não tem que ser menos? Ele falou, não, mas é para ser engraçado. A gente teve uma pequena discussãozinha, falei, eu acho que você está passando, está ficando quase na palhaçada, assim, será que é isso mesmo? Então ele estava fazendo os outros episódios, ele entendia mais que eu da série. Então eu estava, na verdade, perguntando para ele, é esse tom mesmo, cara, que você tem certeza que é isso que... Ele falou, não, essa série é para ser entretenimento, a gente tem que fazer as pessoas se divertirem mesmo, enfim, aí eu relaxei. E às vezes acontece, o cara faz um take... Vamos tentar fazer isso um pouquinho mais triste, vamos tentar fazer mais baixinho. Faz isso e, enfim, claro que eu posso sugerir. Nesse momento, porque você não levanta a voz, vamos tentar. Mas eu tento dirigir pouco. Né? O que eu faço é... Eu nunca falo pro ator o que ele tem que fazer, eu pergunto para ele. Então o cara faz e fala, se você fizer isso mesmo, mas naquele momento ali você mudar, o que você acha que funciona? Eu pergunto, você acha que funciona? Alguns falam, vamos tentar. E eu falo, não é assim, eu acho que desse jeito aqui vai funcionar, mas tem mais a ver com o personagem, tem atores que gostam de ser dirigidos, que pedem, que te perguntam, que querem o feedback, aí você dá, e tem atores que, o Hopkins é um que não está interessado no que você acha. Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe como é o personagem melhor do que você, então você deixa ele trabalhar e pronto. No máximo você dá uma marcação, fica um pouquinho pra lá, mas você não muda muito o tom dele. Quando muda, você tem que ir com uma luva assim de pelica. E Antônio, quem sabe se você mas você sente, enfim, quando você conversa com o ator antes de começar a filmar, né? Em geral, mesmo quando eu não ensaio, eu gosto de sentar numa mesa e a gente passar o roteiro, a gente passa pelas páginas, né? Essa cena aqui, só falar rapidamente. Em 40 minutos você passa o roteiro inteiro falando de cada cena e tal. Aí já dá para sentir se o cara gosta de ouvir ou se o cara prefere decidir tudo sozinho. E se o cara quer decidir tudo sozinho, cara, o Anthony Hopkins deixa ele decidir, cara. Foi nomeado para Oscar e tal, o cara sabe o que ele faz, né? Não, não tem como, assim, né? Porque é melhor até você sugerir, né? Isso que você falou é muito interessante. Né? Olha, será que... Eu senti que dava para você fazer mais forte. E pronto, o cara faz ou não. Com o Colin Farrell agora, que fez essa outra série, ele gosta de trocar assim.
Mas a gente teve muitos, não é embate, porque ele é uma delícia de pessoa, assim. Mas eu falava, Colin, aqui você podia ser mais agressivo, ou tá muito agressivo, faz mais cool, tal. Não, eu acho que tem que ser agressivo. Eu falo, não, acho que não tem que ser agressivo. Acho que podia, com ele eu tinha liberdade de... Daí ele fala, não, eu acho que nessa hora o cara tá bravo mesmo, eu vou fazer isso. Ele fazia, daí ele falava, tá bom, agora eu vou fazer um do seu jeito. E aí lá ele fazia mais leve assim também. Então tinha um diálogo. Você tem que sentir, você tem que ter uma sensibilidade com pessoas e tal. Eu acho que essa é uma coisa que eu tenho, eu consigo sentir mal-estar, eu sou bom eu estou falando muito aqui, mas em geral eu sou uma pessoa que fala muito pouco, eu sou o cara que escuta, não sou o cara que fala em geral. Não, mas é interessante ouvir isso também, porque quando eu vejo, por exemplo, ensaio sobre a cegueira, né? Eu acho que vocês já tiveram vários desafios naquele filme, que era estar filmando nas ruas de São Paulo algumas cenas, de estarem externa, né? E como é que é esse processo teu, por exemplo, nesse filme, mas em geral também, nessa tua relação de filmar com externa, né? Porque exige uma certa logística, mas é isso, né? Faz muita diferença, né? O estúdio também te traz te pede uma outra maneira de lidar com a cena, né? Mas assim, eu fico pensando, quando eu estava revendo o ensaio, eu falava, nossa, olha só, né? Ter uma Julianne Moore na cena, caminhando, um Mark Ruffalo, e você marcar tudo isso na externa, assim, né? Você controla menos, você tem que estar um pouquinho aberto a menos controle, mas faz parte. Eu gosto de filmar em locação, assim, apesar das quantidades de problemas que aparecem, você é mais lento em locação. No estúdio está tudo sob controle, né? Você comanda tudo, né? Mas eu gosto de locação por aquilo que eu estava falando, porque eu gosto do imprevisto, eu gosto de ser surpreendido, de que aconteça alguma coisa que eu nunca imaginei e pode acontecer. Então, e aí a gente usa. E, por exemplo, Domésticas, eu acho que é um filme que você fez mais em locação mesmo, né? Foram apartamentos que vocês foram encontrando? Não, essa é a curiosidade. O Domésticas só aconteceu, cara, porque é uma história meio maluca. Eu estava, como eu falei, fazia publicidade e fiz uma campanha de Açúcar União. E era uma campanha grande, a gente montou 4 cozinhas cenários lindos na produtora. A gente tem um estúdio lá na produtora. E tinha aqueles 4 cenários, e falei, gente, a gente vai desmontar esses cenários que custaram caro, que são incríveis, então vamos fazer alguma coisa. Nessa semana que estava fazendo essa campanha de união, tinha essa peça Doméstica, era uma peça de teatro, que estava em cartaz em São Paulo, e uma amiga minha, que era a diretora, e ela convidou para assistir, eu fui assistir a peça. Falei, gente, é uma peça que se passa basicamente na cozinha, eu estou com 5 cozinhas montadas. Foi assim mesmo, cara. Tipo, fui assistir a peça na quinta, no sábado convidei um diretor de arte amigo, a equipe, o Nando Olival, que dirigiu comigo e tal. Vamos assistir essa peça, será que a gente viu um filme? Fomos lá no sábado, todo mundo falou, é ótimo, nós estamos com o cenário pronto. Conversamos, acabou a peça, fomos no camarim, conversamos com o elenco da peça mesmo. Vocês querem, vamos filmar essa história aqui no... E ele falou, vamos, escrevemos o roteiro O roteiro não, já tinha a peça, a gente se adaptou em 3 semanas, seguramos os cenários, em 3 semanas adaptamos e começamos a filmar. Então, na verdade, a gente fez Doméstica porque tinha aquelas cozinhas incríveis. Pô, que legal. Tudo cenário. Tudo cenário. Muito interessante, eu não sabia. Aí tinha uma outra ceninha que é na rua, assim, mas é tudo no estúdio da produtora mesmo. E não tinha financiamento, a gente não fez, a gente mesmo. O cenário estava lá, as atrizes toparam fazer enfim, pagamos, lembro, muito pouquinho assim, os diretores, a equipe meio que não ganhou nada e rodamos meio no susto, que nem você aqui, que vieram aqui meio no susto. Sim, total, né? Não, e é muito bom, assim, tem pedaços incríveis, né? Que nem aquela o marido de uma delas, ele tá sempre parado, né? Ele não se mexe nunca, ele tá sempre... Uma hora ele tá morto. Ele acaba morrendo. Mas isso é da peça também. É muito legal aquilo, muito engraçado. Ela passa 2 dias entrando e saindo e não percebe que ele tá morto no sofá. É engraçado, tem coisas boas na... E eu fiz, o meu interesse em fazer Doméstica também é porque eu estava escrevendo Cidade de Deus e ia filmar Cidade de Deus, mas eu nunca tinha feito um longa. Aí apareceu essa possibilidade de fazer esse longuinha rápido para eu entender como era o processo de
porque eu fazia tudo digital não, em vídeo, né? E eu ia trabalhar eu filmava em filme, mas eu montava tudo em vídeo, porque era publicidade. Então eu falei, não, preciso fazer um longa antes de fazer Cidade de Deus, que ia ser um projeto maior, para entender como é que faz som, mixagem, master, essa coisa toda, que eu nem conhecia muito essa linguagem do processo de cinema. Então foi meio um filme para aprender a fazer cinema e para a produtora também aprender laboratório, como é que funciona essas coisas todas, para poder fazer o Cidade de Deus. Foi uma preparação. Filmei primeiro o Doméstica, depois Cidade de Deus e aí terminamos o Doméstica, né? E você, assim, essa experiência, por exemplo, do Rá-Tim-Bum, né? E também com Marcelo Taz, né? Filmando aqui no Rio. Essas experiências te deram mais essa noção de rapidez, eu acho, né? Esse tipo de produção te deu essa capacidade de ir para o lugar e filmar ali na hora, não é? Eu comecei fazendo vídeo, né? Vídeo arte e vídeo... As coisas que eu fazia com o Marcelo Taz, né? Que era um repórter. Ele era um repórter falso e eu era o câmera dele e o montador dele. E a gente fez, enfim, a gente tinha uma produtora independente que a gente fazia ficamos anos fazendo vários programas para televisão, programas independentes. E em cada programa, às vezes eu era o câmera, às vezes eu era o montador, às vezes eu era o motorista da Kombi, eletricista, todo mundo, a gente era uma equipe, que nem vocês aqui, e a gente se revezava nas funções. Todo mundo punha a cara na tela também, então fiz umas coisinhas como repórter e tal. E essa foi o aprendizado, mas eu acho que o volume, a quantidade de horas que eu gastei na minha vida com uma câmera no ombro, depois a quantidade de horas que eu fiquei numa ilha montando, enfim, eu nunca não fiz escola de cinema, eu sou arquiteto, mas é que nem piloto de avião, minhas horas de voo sempre foram muito altas, eu trabalho bastante, muito, a vida inteira, assim, desde que eu comecei a trabalhar não parei mais. Então eu me sinto seguro com a gramática para contar uma história. Porque fiz tanto, cara, parece que... Um pouco que nem escrever, né? Quando você vai escrever, você não fica planejando, fazendo quadradinhos, o storyboard, seu texto sai, você não fica pensando no subjuntivo, precisa de um adjetivar, é subjuntivo, não preciso. Sai o texto. Eu sinto que quando eu filmo, assim, se eu olho aqui, ó, se eu fizer uma câmera ali, eu pego aqueles três, se eu fizer por trás dele, tem um contraplano aqui, já vai meio que sozinho, sabe? Pela quantidade de vezes que eu fiz isso na vida. Isso aqui, se eu tiro aqui, eu ponho um pouquinho dessa troço para ter um brilho aqui, essas coisas vão saindo naturalmente, se enxerga, você olha e enxerga. E até com som também, né? Por exemplo, no Cidade de Deus, claro, né? Eu nem vou ficar aqui me repetindo muito, todo mundo sabe, mas aquela cena inicial do filme, ela é o som, né? Pra mim, o som mas isso foi o montador, isso não estava no roteiro e nem na filmagem. Isso o montador que achou aquele troço da faca e tal. Tinha a cena, começava o filme, estava no roteiro, começava o filme com os caras preparando uma galinha e tinha a faca lá que estava na imagem, mas ele que teve a sacada de usar. Então, também é outra coisa, nesse que tá falando que eu pergunto muito para os atores, mas com a equipe inteira eu trato assim. Eu não digo para o fotógrafo como que eu quero a luz, eu não digo para o montador como eu quero a montagem, eu não digo para o figurinista, eu pergunto como é que que esse personagem tem que usar, que tipo de roupa você acha, tal. O fotógrafo também, como é que a gente faz isso aqui, ou que lente que a gente usa, vamos mais aberto. Eu sou um perguntador, cara. E eu vejo colegas meus que vão dirigir, eles dirigem o maquiador, eles dirigem o figurinista, eles dirigem tudo, eles querem dirigir tudo, cara. Você não consegue, tem gente que consegue, que é genial, aí você consegue dirigir tudo e fica genial, porque tem os caras que são geniais. Mas eu não sou genial, e eu sei que eu não sou genial, então eu pergunto. Então o truque é você achar uma equipe muito boa, de pessoas muito, muito talentosas e tal, e você pergunta para elas, como é que eu faço? Preciso filmar aqui, que lente que eu ponho. Agora, claro que algumas coisas você aprende com o tempo, mas eu sou um perguntador. Tudo, desde para ator. Como é que é o tom? Como é que você quer fazer isso aqui? Como é que você acha que esse cara faz? Eu só pergunto. Eu sou o cara da pergunta. Sim. Não, e uma coisa também que é legal de comentar e de perguntar é como a sustentabilidade ou as ideias de sustentabilidade fizeram você transformar a tua maneira de produzir e dirigir, né? Quando você pensa a logística, porque são ideias que fazem a gente se questionar também na maneira do fazer, né?
E como é que isso impactou a tua maneira, não só a tua visão de mundo, né, mas também a tua maneira de filmar mesmo? Não, nossa atividade não tem nada de sustentável. O que a gente fez, quando eu fui fazer o ensaio sobre a cegueira, com o Nive, com quem eu vou jantar daqui um pouquinho, eu tinha essa preocupação já há muito tempo, que eu acho que o nosso futuro está muito comprometido. Bom, já acho há muito tempo, mas agora parece que a ficha está caindo para todo mundo. Então, desde o ensaio sobre a cegueira, a gente falou, vamos calcular a nossa emissão de carbono e vamos compensar. E aí colocamos no orçamento um valor para a gente plantar, eu não lembro quantas, eram milhares de árvores. Achamos um terreno perto de São Paulo, ali perto de Biúna, que era uma várzea que precisava recuperar e pagamos para replantar, está lá, agora hoje é uma mata. E aquela várzea é para compensar o carbono do ensaio sobre a cegueira. E aí em outros projetos na produtora a gente sempre está tentando, né? Não tem mais copinho de plástico, a gente tenta fazer essas coisas. Mas não é suficiente. Eu vou pra caramba de avião, eu me preocupo muito com isso, mas não consegui ainda mudar a produtora, fazer projetos sustentáveis. É meio greenwash, assim. A gente faz o que pode, recicla lixo e tal, mas é uma atividade que emite muito carbono. A gente viaja muito de avião, a gente anda muito carro, a gente gasta madeira. Madeira é bom gastar, madeira captura carbono, então se usar madeira é bom. Mas não é uma atividade limpa, não. Sim, gasta muito, né? É. E até assim, essa questão, a gente já está chegando ao final, né, da conversa, mas eu queria muito perguntar para você também como é que você lida com efeitos, né? Por exemplo, seja efeitos digitais, né? Porque isso tem tido um impacto grande também na nossa forma de produzir, né? E isso normalmente aparece já na pré para você, quando tem algum efeito que vai aparecer em cena, né? Acredito, assim, né? Ou isso vai... na hora que você lê o roteiro, enfim, isso é uma questão fundamental. Quanto que eu tenho de verba para efeito visual, VFX, né? E aí, se não tem, você tem que resolver a sua cena de um outro jeito. Eu não sou um cara tecnológico assim, que sabe qual é o programa que você faz para o 3D, mas eu tenho uma boa noção de como se faz as coisas. Então já estou usando muito painel de LED. Então cenas de carro usa painel de LED ao invés de você pôr um câmera car na rua e tal. Esse tipo de coisa eu uso bastante. E atualmente não existe mais, é impossível você fazer um filme ou um episódio que você não tenha um pouco de limpar coisas, reconstruir cenário, apagar a gente. Você tem que... Isso já está incorporado, assim. Mas quando você lê um roteiro e tem algumas cenas que são... Você sabe que aquilo, agora nesse roteirinho, nesse último trabalho, tem aviões que vêm por trás de umas montanhas para bombardear, sobre o Vietnã, para fazer um bombardeio. Quando eu li o roteiro, eu sabia que aquilo, que a gente não teria aviões, que seria tudo 3D e tal. Então, a gente lê o roteiro inteiro e você faz. Isso sempre tem agora em quase toda a produção. Depois que está o roteiro fechado, você tem que fazer uma reunião com os caras de efeitos visuais. Em geral, a gente faz com o cara de efeitos práticos e efeitos visuais. Aí você passa todas as cenas que tem alguma coisa e fala, isso aqui é seu ou seu? Seu ou seu? Vai, né? O cara que toma uma injeção e sangra um pouco. A gente faz isso com uma agulha retrátil e tinta. Então a gente vai passando o roteiro inteiro e você faz agulha ou ele faz agulha? Agulha digital, agulha de verdade, enfim. E você vai ponto a ponto decidindo quem faz o quê. Tiro. Você quer fazer o troço que explode ou o outro fala, não, deixa que eu faço. Para mim é mais fácil fazer digitalmente. Você vai passando... Mas isso já virou uma parte... Acho que há 15 anos atrás era mas hoje é parte normal, incorporada do dia a dia. Você tem que ter essa reunião e decide o que você vai fazer prático e o que você vai fazer. Nesse último trabalho tinha algumas explosões, aí a gente combinou que a gente ia ter a explosão mecânica, então explodiam, joga detritos e tal, e aí o cara estava junto e falou, não, você faz a sua e em cima da sua eu coloco fogo, e tem uma combinação. Mas tudo isso é combinado em reunião, assim.
E esse processo de montagem também, eu quero muito te perguntar sobre isso, porque você até falou que é um processo que você gosta mais, né? Como é que você tem um esquema seu, assim? Eu tenho um montador que é genial, então esse é meu truque, é o Fernando Stutz. Ele é um cara muito bacana e ele é um bom montador, mas ele é um storyteller, assim. O lance dele não é montar a cena, o lance dele é contar a história. Ele é muito focado no roteiro, no que essa cena precisa, no que eu estou construindo desse personagem. Ele realmente um cara de narração, é um contador de história. E é brilhante. Então o que a gente faz em geral, eu mando material, às vezes enquanto eu estou filmando, eu mando uns WhatsApp, fiz uma cena aqui, não ficou muito boa, mas eu fiz um negocinho para você, eu vou mandando umas coisinhas assim para na hora que ele pegar o material ele entender, ainda mais quando tem problema. Essa cena deu muito errado, aquele ator é muito ruim, tenta montar ao redor dele e tal, esse tipo de coisa. E daí deixa ele montar, ele gosta de montar tudo, não gosta de mostrar aos pouquinhos. Eu gosto de fazer uma passada inteira, na hora que tem a passada inteira, aí a gente senta e vai cena a cena. Fiz isso coincidentemente ontem, passei o dia inteiro não. Fui às 2 pro ateliê dele, saí de lá às 8h30 da noite. Passando como é que a gente fez uma montagem que está com 1h15 de um episódio que tem que ter 50 minutos. Então o que corta, o que não corta, esse diálogo sai, a gente foi passando cena a cena, agora ele trabalha mais uma semana, eu volto lá, assisto, daí mais uma batelada de notas, assisto de novo e vai afinando. Montagem é um negócio que eu aprendi que quanto mais você trabalha, só melhora, cara. Não tem limite. Uma hora você tem que acabar porque esgotou seu prazo e você tem que mixar. Mas se você puder continuar montando, remontando, é incrível, só melhora, só melhora. Não lembro de experiência de que uma vez ou outra você monta demais, aí você tem que voltar 2 passos. Mas é muito raro, uma experiência que quanto mais você vai enxugando também é melhor. Você começa com um troço de 1h15 que você quer que chegar em 55. Mas daí você continua, e você vai chegando a 48 e vai ficando melhor, e você vai... Eu adoro esse processo. Não, e montou, né? Teve um dia montando, ainda veio, viajou, tá aqui. O dia montando foi ontem, não hoje. Hoje... E aí, para terminar, né, você já até falou que a montagem é um processo que te dá vontade de fazer. É o melhor videogame, cara. De todos, assim, é o melhor videogame que existe. De pré e filmagem e montagem, você escolheria a montagem, né? Se você tivesse que dizer qual é a etapa que você mais gosta do processo. Eu gosto muito do set também. Da confusão do set, de botar todo mundo no mesmo... Né, tem muitos amigos eletricistas e enfim, de todas as áreas. Então é meio uma festa, assim, uma balada o set. Eu gosto. E gosto de ator também, aquele processo de você achar o tonzinho, não faz aqui de achando. Às vezes você sai do set frustrado porque não ficou o que você pensava. Às vezes você fala, caraca, eu fui esperando isso e ganhei isso. Tá? Então, não, o set eu tenho prazer do set. Mas se eu tivesse que escolher talvez seria a montagem mesmo. Sim, né? É porque também tem essa questão de logística, né? Você até acho que falou recentemente, eu achei isso interessante, que você gosta de estar disponível para dirigir, né? Mais do que estar ali se dividindo entre produção e direção. Produção eu realmente estou abrindo mão agora. Esse momento na minha vida e na minha carreira, digamos assim, eu produzo muita coisa, agora eu estou com 9 projetos em produção. Nossa. Louco para me livrar de todos eles e nunca mais produzir na vida, eu quero só dirigir. Que bom, Eu acho que vai... porque é o que você gosta. Eu não sou garota, não tem, né, ficar perdendo tempo com fazer uma coisa que eu não faço direito. Tem produtores ótimos que trabalham comigo. Por que eu vou ficar fazendo o trabalho deles se eles são muito melhores que eu e eu não gosto tanto? Então, estou nessa onda. Perfeito, tá? Obrigado, hein? Obrigado a todo mundo. Obrigado. Desculpa que tem que mais enfim. Não, que isso, foi incrível. Acho que todo mundo também adorou. Foi incrível. Valeu, tá? Legal. Obrigado. Show. Valeu.